Graças a Deus. Seu coração está aberto para receber a palavra de Deus? Então abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 10. Nós vamos ler uma passagem muito conhecida na Bíblia Sagrada, muito forte, muito poderosa. Nós vamos ler uma parábola. Eu sempre digo e repito que eu sou apaixonado por parábolas, porque quando você pega uma história que já aconteceu para trazer um ensino, é uma coisa. Agora, quando você para pensar que Jesus, olha para isso, Jesus se deu ao trabalho de criar uma história para trazer uma lição. Isso para mim é forte demais, é muito especial, amém? Se você puder, por gentileza, esteja em pé para lermos a palavra de Deus, tá bom? A igreja é um local de ensino ou não é? É ou não é? Então nunca fique bravo quando o pastor te ensinar alguma coisa, tá? Não estou chamando sua atenção, estou trazendo um ensinamento para você. Toda vez que for ler a Bíblia, nem espera o pastor pedir, fique em pé. Por quê, pastor? É o respeito que você tem pela palavra de Deus, é o respeito, a reverência que você tem pela palavra de Deus. Gente, muitas pessoas perderam a sua vida para que nós pudéssemos ter acesso à Bíblia Sagrada. Tem uns vídeos na internet que às vezes me chamam muita atenção. Tem um deles que tem um grupo de chineses que estão assim num determinado ambiente. Aí daqui a pouco chega uma caixa de papelão e abrem a caixa de papelão e começam a distribuir Bíblia para aqueles chineses. Eles começam a chorar, a pular com a Bíblia na mão e beijar a Bíblia, porque para eles ter acesso àquilo era algo muito difícil. Sabe, na época do Holocausto, nos campos de concentração, os judeus, amantes da palavra, às vezes eles conseguiam rasgar um pedacinho de uma página da Bíblia com um versículo e passavam o dia inteiro com aquilo escondido para poder decorar aquele versículo. E quando chegava a noite, eles davam um jeito de trocar esse pedacinho de papel com outras pessoas. Aí eles iam trocando os pedacinhos dos versículos da Bíblia um com o outro, para poder ter acesso à palavra de Deus. Então que a gente possa valorizar muito esta bênção que nós temos no nosso país, de termos acesso à Bíblia Sagrada. Tem coisas que às vezes as pessoas não percebem, sabe, irmãos? Nunca vou me esquecer, há décadas passadas, quando foi retirado do pão o subsídio. Quem é que lembra que o pão tinha subsídio pago pelo governo? Alguém se lembra dessa época? O pãozinho ele era barato, porque tinha uma parte do pão que era pago pelo governo. Olha que coisa. Tem muita gente que não era nem nascido quando disso que eu estou contando aqui. Você nem sabia, né? Tem muita gente que nem sabia disso. O pão, parte dele era pago pelo governo, por isso que o pão era baratinho. Aí, exatamente a mesma lei que tirou esse subsídio do pão, tirou o subsídio da confecção de Bíblia Sagrada no Brasil. E a Bíblia aumentou de preço. A Bíblia, para quem se lembra, você chegava numa igreja evangélica, você ganhava a Bíblia no final do culto. Tem alguém que é dessa época aqui ou não? Vamos entregar a nossa idade, né, minha irmã? Nossa experiência. Tem mais alguém? Por favor, levanta a mão quem lembra disso. Você chegava na igreja e ganhava a Bíblia no final do culto. Era fácil, porque a Bíblia era muito barato. Eu comprava caixa de Bíblia para a igreja, para entregar de presente para os visitantes. Quem é que consegue fazer isso hoje? O preço que a Bíblia ficou, porque o subsídio que o governo dava para a Bíblia ser mais barata foi retirado. Você percebe esses detalhezinhos, essas artimanhas? Tem lugar hoje que antes a Bíblia Sagrada era lido antes de uma sessão. Tem lugar que está ficando proibido, não se pode ler a Bíblia mais em qualquer lugar. Que a gente jamais perca essa consciência e esse entendimento da bênção que é a gente ter acesso à palavra de Deus, porque ela é o norte, ela é que nos guia, no nome de Jesus, amém?
Como eu gostei das palmas saírem fracas, porque é sinal que você estava com a Bíblia na mão. Lucas capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 30 em diante. Em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levando-o para uma hospedaria, e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Amém, amém. Oh meu Deus, fala conosco. Precisamos da tua palavra para orientar a nossa maneira de viver. Amém. Pode sentar. Eu quero mostrar para você, dentro dessa leitura que nós acabamos de fazer, qual é a expectativa que nós devemos ter de um povo chamado igreja. Como é que uma igreja tem que se comportar? De forma a agradar o coração de Deus. Quando Jesus conta essa parábola, ela é recheada de lições extraordinárias do começo ao fim. Para começo de conversa, ele escolhe contar uma história que todo mundo iria compreender facilmente, porque todo mundo passava por uma situação semelhante. Ele conta a história de uma pessoa que foi assaltada na estrada. Era a coisa mais comum que existia naquela época. Assim como hoje tem esses assaltos encomendados. Já ouviu falar do assalto, a turma do cangaço? Não é? É uma forma, uma modalidade de assalto nas cidades do interior. Chega lá um punhado de gente e fecha a cidade e assalta um banco com reféns, essas coisas todas durante a noite, explode cofre. É uma modalidade de assalto. Existe a modalidade de assalto nos supermercados, nas farmácias. Tem lugares, principalmente na periferia, que você passa, os lugares que estão abertos uma hora dessa, tem grade na porta. Tem farmácia que tem grade. Por quê? Porque tem uma modalidade de assalto. Assim também era naquela época, tinha uma modalidade. Eram os salteadores, aqueles que assaltavam os que estavam na estrada, porque as pessoas tinham que caminhar pela estrada, não tinha outro meio de transporte. Aqueles que moravam na região da Galileia podiam pegar um barco de um lugar para o outro, mas quem morava no centro, na região de Samaria ou na Judéia, eles tinham que ir de uma cidade para outra pela estrada de terra, caminhos, picadas. Esses eram os lugares, e os salteadores ficavam nos lugares à espreita, esperando passar pessoas para assaltar. Por isso era comum que as pessoas viajassem em caravanas. Ninguém viajava sozinho, porque viajar sozinho era um prato cheio para os bandidos. Mas se você prestar atenção, a leitura começa dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem. Já começa por aí o problema. As pessoas, quando andam sozinhas, elas estão mais prontas para ser atacadas. Louvado seja Deus, porque nós temos igreja. Tem uma pessoa do seu lado agora. Essa pessoa pode orar por você, abençoar a sua vida, guardar você, proteger você, porque você está dentro de um lugar que foi criado por Deus para proteger a nossa vida. A igreja é um lugar de refúgio. Não ande sozinho. Já começa por aí a lição.
Esse homem, porque estava sozinho, a primeira coisa que acontece com ele, a Bíblia diz que os assaltantes tiraram a sua roupa. Gente, se isso fosse uma história que tivesse acontecido e Jesus pegasse a história para tirar uma lição, tudo bem. Mas se Jesus criou a história para tirar uma lição para a gente, por que ele faz questão de dizer que tiraram a roupa do homem? Você concorda comigo que é uma coisa que poderia ser irrelevante? Não precisaria colocar isso na história. Um homem foi assaltado no meio do caminho, pronto. Mas não, ele faz questão de trazer esse detalhe: tiraram a roupa do homem. Sabe por quê? Porque isso significa humilhação, isso significa vergonha. É assim que muitas pessoas chegam na igreja, humilhadas pela vida, humilhadas porque estão devendo, humilhadas porque alguém a abandonou, humilhadas porque cometeram erros, porque cometeram falhas, humilhadas por conta da cor da sua pele, o tipo do seu cabelo, o formato do seu corpo, a altura. Quantas vezes nós somos humilhados por essas coisas? Humilhados pelo lugar que moramos, humilhados. Quantas pessoas chegam assim na igreja? Humilhados. Quantas pessoas que chegam na igreja com uma frase forte na sua mente: você não vai dar para nada, você não tem jeito, você não tem conserto. Humilhados. Segunda coisa que fizeram com esse homem, além dessa humilhação de tirar sua roupa, espancaram. É assim que também muitas pessoas chegam na igreja, cheia de feridas, porque foram espancados. Espancados pelas traições, pelas decepções, pelas frustrações. Pessoas que chegam machucadas, escute isso, fisicamente, emocionalmente e até espiritualmente. Pessoas que estiveram em lugares onde brincaram com a fé dela, brincaram com as suas emoções. E por isso, muitas pessoas chegam na igreja nessa condição, humilhados e feridos, porque foram espancados. Como se não bastasse, a Bíblia mostra que esse homem foi desnudo, esse homem foi espancado, e aí a Bíblia diz, e o deixaram ali, ou seja, abandonado. Essas três características são terríveis sobre a vida de qualquer ser humano, pois as três coisas aconteceram com ele. Ele foi humilhado, ele foi espancado e ele foi abandonado. Será que essa história lembra alguém para você? Quem sabe essa seja até a história de muitos que estão aqui, que chegaram aqui também assim, quem sabe abandonados. Gente que chegou abandonado pelo esposo, abandonado pela esposa. Gente que chegou abandonado pelos pais, que é uma coisa tão difícil da gente entender como é que isso pode acontecer, mas acontece. Gente que é abandonado pelo pai, gente que é abandonado pela mãe, gente que talvez nem saiba quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Pessoas abandonadas. E diante dessa situação, diante desse quadro de uma pessoa tão ferida, humilhada, espancada e abandonada, a Bíblia diz que passa por ali poxa, Jesus é tremendo, né? Olha o que ele escolhe. Ele diz que passa por ali um sacerdote. O que o sacerdote estava representando naquela condição? Os religiosos. Então a religião passa e desvia de caminho. A religião não atende à necessidade daquele homem. A religião não acolhe aquele que estava humilhado, espancado e abandonado. Isso quer dizer que muitas vezes nós, enquanto igreja, podemos estar indiferente à dor das pessoas. Os religiosos às vezes são indiferentes às pessoas. Pastor, Deus me livre, isso não acontece comigo não. Será? Vamos tentar criar algumas possibilidades. Quem sabe nós, neste momento, você já percebeu como nós somos parecidos? Dá uma olhada para você ver, nós somos parecidos. Nós temos uma fisionomia muito parecida. Não estou vendo ninguém aqui extravagante. Eu olho daqui e não vejo ninguém. Eu vejo cabelos brancos, castanhos, louro, ruivo, mas eu não estou vendo ninguém aqui, por exemplo, de cabelo azul, laranja, verde. Quem sabe se tivesse alguém assim aqui agora,
nós estaremos olhando para essa pessoa de maneira diferente. Que estranho, cabelo azul. Quem sabe, eu também olho aqui e vejo os cortes de cabelo, está tudo tão dentro do padrão, parece filho de barbeiro. Os homens tudo arrumadinho, cabelinho bacana, bonito. Talvez se tivesse um moicano, daqueles exageradão aqui, sabe, com topetão só aqui em cima assim, ó, todo careca aqui do lado, eu acho que a gente ia estar olhando para essa pessoa de um jeito diferente, porque nós somos religiosos, e quem não anda do jeito que a gente está acostumado, a gente olha com um olhar meio atravessado e desconfia, porque a santidade tem que ser do jeito que nós padronizamos. Um moicano, um homem com cabelo azul, uma menina com cabelo verde, não pode estar cheio do Espírito Santo. Essa é a nossa visão. Quem sabe se entrar aqui por essa porta agora uma drag queen, um salto dessa altura, um vestidinho curto, cílios postiços desse tamanho. Você sabe que é assim que eles fazem. Uma marca do drag queen é o quê? O exagero. Então nós não iríamos aceitar, quando na verdade, se entrar aqui uma mulher seminua, se entrar aqui um cidadão que não tem o mesmo estilo de vestimenta que nós temos, será que não seria o caso de colocar essa pessoa para sentar na primeira fila da nossa igreja e ser muito bem recebida e muito bem tratada? Mas eu acho que nós, enquanto religiosos, de repente não estamos preparados para fazer isso. E por isso, o sacerdote, quando viu um necessitado, mudou de caminho. Às vezes a religião não atende quem ela deveria atender. Chocante. Chocante. Aí a Bíblia diz, Jesus conta que veio um levita. Levita, só para você entender, nós tínhamos 12 tribos em Israel. E uma das tribos de Israel era a tribo dos levitas, a tribo de Levi. Era dessa tribo que saíam, por exemplo, os sacerdotes. Era dessa tribo que saíam aqueles que iriam cuidar das coisas sagradas do templo. Tinham certos objetos no templo que só poderiam ser tocados pelos levitas. Ninguém poderia encostar a mão, só o levita poderia cuidar. Aí a Bíblia diz que o levita também olha e passa de largo. Sabe o que isso significa? Tem gente que está preparado para cuidar de coisas, mas não está preparado para cuidar de gente. Tem gente que é capaz de valorizar muito mais as regras do que cuidar de uma pessoa. Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais, Jesus é demais. Ah, Jesus é demais. Jesus é demais. Jesus é demais. Os judeus, eles guardavam com tanto cuidado as leis, que até hoje, se você for em Israel, quando chega o final da tarde de uma sexta-feira, até o pôr do sol novamente no sábado, você não vai ver um judeu pegar um elevador e apertar um botão. Eles consideram isso como um trabalho, então eles não podem apertar um botão do elevador. Pastor, como é que faz? Simples. Primeiro, a maioria dos hotéis, porque os judeus mais abastados, quando chega sexta-feira de tarde, eles vão para o hotel com a família, porque em casa eles não podem fazer nada, não pode cozinhar, não pode fazer nada, então eles vão, muitos que têm dinheiro vão para o hotel. Aí você que é turista, você encontra muito judeu na sexta-feira à noite e no sábado durante o dia nos hotéis. Aí o hotel separa 2 elevadores, por exemplo,
Um hotel, um elevador vai parar em todos os andares. Se você estiver no 20º, 25º, você dançou, meu irmão. Porque você vai pegar o elevador lá no térreo e ele vai parar em todos, por causa dos judeus que estão em Shabat. Eles não vão apertar o botão. Aí tem um outro elevador que funciona normal, para os pecadores, para os brasileiros. Mas o do judeu não, é desse jeito. E vai acontecer, se no hotel não tiver, o judeu vai estar na porta do elevador aqui, ó. Ele não aperta para chamar o elevador. Se o elevador parar e abrir a porta, ele entra. E quando ele entrar, ele só vai parar no andar dele quando der uma sorte, porque ele não vai apertar o botão. Estou mostrando isso para você só para você entender o que o judeu vê no sábado. Aí Jesus, num sábado, na sinagoga, Jesus trabalha. Jesus cura um homem aleijado da mão, a mão atrofiada. Jesus curou o homem. Isso foi um bochicho. Isso foi uma revolta. Está vendo aí? Está vendo aí? Olha o que Jesus está fazendo. Ele está curando no sábado. Escandalizados. Olha o que Jesus valoriza. Aí Jesus falou assim: se vocês tivessem um animal de vocês, uma ovelha de vocês, que estivesse presa no meio do mato, vocês não iam salvar ela se fosse no dia de sábado? Quanto mais eu devo fazer com uma pessoa que precisava da minha bênção. Jesus quebra a regra religiosa para valorizar a pessoa que necessitava. Você está entendendo a grandeza disso? Então, o levita cuidava de coisas, mas não conseguia cuidar de pessoa que estava necessitada. Deixa eu te falar uma coisa, gente. O negócio de Deus é com gente. Tudo que Deus faz é por nossa causa. Você quer imaginar um pouquinho sobre o universo? Deixa eu te falar a medida do universo, que eu terminei a medida ontem à tarde. Eu vou te contar o tamanho do universo. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É o que se supõe sobre o tamanho do universo. E a Bíblia diz que Deus é Deus sobre todo esse universo. Ela não usa a palavra universo porque essa palavra não existia no Velho Testamento. Então lá está escrito que Ele é Deus de todo o céu e de toda a terra. É o universo. E de tudo isso que existe, a atenção de Deus está voltada para você. Ele não morreu por causa da lua, não morreu por causa do sol, Ele não morreu por causa das baleias, Ele não morreu por causa das focas, Ele não morreu por causa do mico-leão dourado, Ele morreu por tua causa. Jesus derramou o sangue precioso dele por você, no teu lugar, para te salvar. Ele te ama. Nada é mais valioso para Deus do que o homem. E é Ele que diz isso. No final do Velho Testamento, livro de Malaquias, no capítulo 4, a Bíblia diz assim, ó: porque vocês são para mim, Deus dizendo, o meu particular tesouro. Isso significa que muitas pessoas neste mundo podem ter tesouros. Foi descoberto há algumas semanas atrás o segundo maior diamante do mundo. Ele tem o tamanho de umas 3 ou 4 bolas de golfe. Eu estou falando justo bola de golfe porque tiraram uma foto dele ao lado de uma bola de golfe para a gente poder entender o tamanho dele. O negócio é desse tamanho assim. Não se consegue avaliar. Não se consegue avaliar. Você vale mais do que aquele diamante. A Bíblia diz que você vale mais do que toda a glória do mundo. Você entendeu então qual que tem que ser o negócio da igreja? O negócio da igreja é gente.
O negócio da igreja, você me ouviu falar agora há pouco, temos um terreno muito caro, numa área muito nobre da cidade, ali na Coroa do Meio, temos aqui essa propriedade, você ajudou a pagar, isso daqui está pago, é nosso, pertence à igreja do Evangelho Quadrangular, mas essa não é a nossa maior riqueza. Essas coisas não são as coisas mais importantes para nós. Nós temos isso tudo para servir gente, para servir pessoas, para servir aquele que é o objeto mais precioso do amor de Deus, você. Você está entendendo? Tudo o que uma igreja fizer tem que ser por causa das pessoas que Deus ama. É para alcançar as pessoas, para levar a boa nova, para levar o evangelho, para abençoar vidas, porque esse é o propósito de Deus, abençoar a sua vida. Então, como agência de Deus na face da terra, é para isso que nós estamos aqui. Ah, pastor, quando eu vejo a igreja se envolvendo com política, nós queremos usar questões da política para abençoar o povo de Deus na face da terra. Porque igreja não é partido político, igreja também não é banco para guardar dinheiro. O dinheiro tem a sua importância enquanto esse dinheiro for utilizado para alcançar vidas para o Senhor. A política será importante para nós enquanto pudermos usar a política como um braço missionário da igreja, para a gente poder continuar levando a palavra poderosa do Senhor que transforma vidas. Mas tudo da igreja acaba se resumindo nas pessoas. Do contrário, perde o seu sentido, perde o seu valor. Por isso que o sacerdote e o levita foram citados por Jesus exatamente como aqueles que desviaram o foco. Eles começaram a cuidar mais da religiosidade do que daquilo para que a religiosidade existe. Olha que coisa absurda. A religiosidade existe para abençoar as pessoas. Sabe o significado do nome religião? Religião vem do latim religare. Então religião significa religar o homem a Deus. E às vezes a religião faz exatamente o contrário, desliga o homem de Deus. Aí, gente, Jesus continua a história e diz assim: então, por esse mesmo lugar onde estava esse homem caído, esse homem que foi, você se lembra das 3 coisas? Humilhado, segundo, espancado, terceiro, abandonado. No lugar onde estava esse homem, a Bíblia diz que veio passando agora um samaritano. Ah, esse Jesus deve ter escandalizado as pessoas quando ouviram ele falar isso. Nós não nos escandalizamos, nós talvez não entendemos bem o contexto. Ah, gente, vocês não sabem o que Jesus arrumou de confusão com pessoas quando ele falou isso. Sabe por quê? Quem eram os samaritanos? Imagine que isso daqui é o mapa de Israel. A parte de cima é onde está a Galileia, a parte de baixo é onde está a Judeia, por sinal onde está Jerusalém, e a parte do meio é Samaria. O reino, depois de Salomão, tinha sido dividido. Uma capital ficou sendo Samaria, era a capital de Israel, e Jerusalém, outra capital, a capital de Judá. E o povo ficou dividido. Os samaritanos que moravam aqui nesse meio, quando eles foram para o exílio e voltaram do exílio como todos os outros judeus, eles voltaram desobedecendo a Deus, porque eles tinham contraído matrimônio com pessoas de outras nacionalidades. E Deus não queria que isso acontecesse pelo seguinte motivo: Deus sabia que se eles contraíssem matrimônio com pessoas de outras nacionalidades, estas pessoas trariam outros costumes para o povo de Deus, deixariam de adorar a Deus do jeito que Deus queria ser adorado. Eles, a sua maioria, não deixou de adorar a Deus, mas começou a trazer costumes pagãos para o meio do povo de Deus, e se distanciaram dos judeus cada vez mais. Escute isso: os samaritanos não se consideram judeus, eles existem até hoje. Tem um grupo de samaritanistas que vivem ao redor de Tel Aviv,
a capital de Israel, pelo menos a capital econômica e política de Israel. Eles vivem perto de Tel Aviv, num número de mais ou menos apenas 800 pessoas. São os samaritanos que ainda existem nos dias de hoje, religiosamente falando. Eles nunca se consideraram judeus. O povo judeu sempre adorou a Deus em Jerusalém, é a capital espiritual. Eles adoravam na própria Samaria, no Monte Gerizim, achando que esse era o lugar certo de adoração. Então, eles viviam e vivem cheios de divergências com os judeus. Eles eram vistos de jeito atravessado pelos judeus. Os judeus não os consideravam, deixa eu usar a palavra mais certa que os judeus usavam para os samaritanos. Eles eram considerados impuros. Então, é um impuro que está passando por ali. É um impuro. É alguém que não observa os mesmos preceitos religiosos que os judeus. É alguém cheio de divergência com os judeus. É alguém de quem não se esperava coisa boa. É esse que passa. E a Bíblia diz que quando o samaritano passa, primeiro detalhe, viu o homem que estava ferido. Olha o que a igreja não pode deixar de fazer: de ver, de enxergar os necessitados. A igreja tem que começar a enxergar as pessoas invisíveis com amor, não concordando com suas práticas, mas amando cada uma delas. O samaritano, ao contrário do sacerdote, do levita, ele viu. Segunda coisa, a Bíblia diz que ele viu e teve piedade. Piedade, misericórdia, compaixão. Sabe qual é a tendência do nosso tipo de olhar para as pessoas enquanto igreja? Nosso olhar é de juiz. Julgamos alguém que é diferente da gente. Julgamos alguém que tem um palavreado diferente do nosso. Quantas pessoas que de repente no seu local de trabalho tem uma pessoa que é espírita, que trabalha lá com você, e você comenta assim com outro irmão em Cristo: Deus me livre, ao meu lado trabalha uma macumbeira. Seja luz sobre a vida dela, abençoe a vida dela. Talvez ela seja macumbeira porque ela ainda não conhece o Pai das luzes, em quem não há sombra de variação, e que deve ser apresentado por você para abençoar a vida dela. Por isso que ela está batendo tambor, por isso que ela está recorrendo a outros deuses, porque ela ainda não ouviu dizer que tem um Deus que é sobre todos os deuses, acima de tudo e de todos. Ele é o Criador dos céus e da terra, é o Deus Todo-Poderoso, e é o Deus de amor. Essa pessoa está precisando ouvir isso. Mas de repente nós olhamos para essa pessoa e fazemos cara de nojinho. A cara de nojinho é o pior, porque quando você olha, você julga. Quando você faz cara de nojinho, você já condenou. Você já olhou, já condenou. Está condenada a pessoa para você. Ela não presta, só você que é o bom, você que é o santo, só você que vai para o céu. O samaritano, aquele de quem ninguém esperava nada, ele viu e teve compaixão, não teve julgamento. Ei, o que foi? Ei, também, né, rapaz? Você foi sair sozinho, né? Também, né? Para você estar nessa situação, você deve ter aprontado alguma, né? Está reconhecendo essa frase na boca de algumas pessoas? Não, tem que passar por isso mesmo. É isso aí, ó. Bateu, levou. Aqui se faz, aqui se paga. Tem gente que está assim. Só que quando o problema é com você, aí você fala: misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. E sobre a vida do outro: justiça, Senhor, justiça. Gente, nós temos até música no meio dos crentes, que eu vou falar para você. Tem umas músicas que, pelo amor de Deus, é uma música de gente revanchista. Eu não canto. Tem umas músicas de crente aí que eu não canto. Umas músicas que na letra já está falando: você vai ver, você vai ver o meu Deus, vai ferir você, esmagar você. Sai para lá, rapaz. Deus é amor, Deus é bondade, Deus é misericórdia.
E a Bíblia ensina que se você quer misericórdia para você, você tem que ter misericórdia sobre o outro também. O samaritano teve misericórdia. Outra coisa que ele faz, então ele viu, sentiu compaixão. Terceiro, ele passa uma atadura nas feridas do homem, pega vinho e derrama vinho sobre as feridas, porque o vinho tinha álcool, e este álcool era antisséptico, era para desinfetar a ferida do homem. Nós temos que ter vinho para curar os que chegam feridos nesse lugar, porque aqui chega muita gente ferida. Você não faz ideia que ao seu lado podem se sentar pessoas que nesses últimos dias tenha pensado em tirar a própria vida, de tão feridos que estão, e você não sabe. Você tem que ter condições de curar os que estão feridos. Você tem que ter uma palavra de conforto para aquele que está machucado. Esse é o vinho que você lança sobre a vida dos outros. A Bíblia diz que depois dele lançar o vinho, ele pega azeite e coloca azeite sobre a ferida do homem. Quando uma pessoa está ferida, a ferida, ela tem uma dor que é uma dor quente. Não é assim, gente? Não é uma dor fria, é uma dor quente. A ferida pulsa, o lugar está quente, é uma dor que queima. Quando coloca o óleo, acalma. Tem gente que vai procurar você e vai dizer que está com sentimento de vingança, que quer destruir a vida de alguém, porque se alguém destruiu a vida dela. E talvez algumas pessoas cheguem e falem assim: faz isso mesmo, boba, não seja boba, vá para cima mesmo, deixa de ser bobo dos outros, vá para cima. Quando a sua palavra deveria ser: olha, não faça isso não, deixe Deus cuidar de tudo por você, deixe que a mão poderosa do Senhor cuide dessa situação e trate com essa pessoa. Entregue nas mãos do Senhor, aquiete-se e saiba que o Senhor é Deus sobre toda a terra e será adorado em todas as nações. Te acalma, te acalma. Essa tem que ser a sua palavra, porque você é luz, porque você é o sal para temperar, no nome de Jesus. É o sal que traz equilíbrio no sabor. Você é isso que a Bíblia diz de você. Não seja nunca a pessoa que quer ver o circo pegar fogo. Ei, eu tenho um negócio para te contar, viu? Eu tenho um negócio para te contar. Ah é? Conta agora. Não, agora não dá, daqui a pouco eu te conto. Não, rapaz, não, conte agora. Ei, quer saber? Não me conte nada não. Se há um problema com alguém, vamos orar por essa pessoa em nome de Jesus. Não queira saber, não queira ver o circo pegar fogo. Você é servo de Deus. Cuide de gente que está precisando de azeite na ferida, e não de alguém para colocar o dedo na ferida. Depois que ele faz isso, gente, a Bíblia diz que ele pega o homem e coloca o homem, quem é que sabe onde? Quem é que lembra da leitura? Ele colocou o homem. Olha o detalhe, tem muita gente que vai ler e vai dizer assim: ah, pastor, é mesmo, ele colocou o homem em cima do seu animal, em cima do animal. Não, a Bíblia diz: do seu próprio animal. Por que esses detalhes? Porque o homem usou alguma coisa que era dele para servir aquele que estava necessitado. Sabe o que você pensa que tem? Eu digo pensa porque você não tem nada, eu também não tenho. Nós somos pó e ao pó nós haveremos de voltar. Caixão não tem gaveta, a gente não leva nada dessa vida. Então a gente não tem nada, tudo é de Deus. Ele só deixa a gente usar. Nós somos mordomos, tudo pertence ao Senhor. Mas para aqueles que pensam que tem, a Bíblia está ensinando que você deve pegar o que você tem e colocar à disposição de abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Aquele homem colocou uma coisa que era sua a serviço de alguém que necessitava. Por favor, faça um exercício mental aí, e de muita sinceridade, e responda para você mesmo: você tem usado o que você tem para servir os outros? Você usa o seu status quo? Você usa o seu poder? Você usa a sua influência? Você usa os seus recursos para ajudar e abençoar outra pessoa? Porque é para isso que o Senhor deu o que você tem. Sabe, eu não me esgoto em tentar passar para as pessoas coisas que eu aprendo.
porque foi para isso que Deus me fez aprender, para que eu possa ter, para ensinar alguém. E quanto mais eu der, mais eu vou receber do Senhor, porque nós somos como se fosse um poço. Quanto mais você tira a água do poço, mais água limpa você tem nesse poço. Digam graças a Deus. Quem está comigo, diga amém. Só quem está dormindo, diga amém. A Bíblia diz que depois que Ele coloca o homem sobre este animal dele, Ele leva esse homem para uma... Agora sim, quem falou desse lado aqui aquela hora? Leva para uma hospedaria. Quantas pessoas você traz para essa hospedaria? Isso aqui é uma hospedaria. É um lugar de receber pessoas, os viajantes cansados dessa vida. Esse é o lugar do repouso, é o lugar do aconchego. Quantas pessoas você traz para esse lugar? Qual foi a última vez que você insistiu em trazer uma pessoa para este lugar e abençoar a vida dela? Hoje à tarde aconteceu um momento tão bonito que eu fiz essa pergunta. Aí uma jovem que estava bem ali naquele canto levantou a mão, e eu me lembrei perfeitamente da história dela. O nome dela é Laís, e ela levantou a mão dizendo que trouxe alguém. Eu falei, trouxe hoje, trouxe agora? Ela, sim, pastor, esse casal que está aqui, ó. Esse casal aqui foi eu que trouxe, estava do lado dela sentado ali. Aí eu me lembrei da história dela. Ela contou há pouco tempo atrás que ela foi trazida por alguém para a igreja, porque ela tinha perdido seu marido faleceu. Seu marido faleceu. Aí ela estava arrasada e alguém trouxe ela para a igreja. E aqui na igreja ela aceitou Jesus. E ela se batizou. E agora ela está trazendo alguém. Quem está entendendo o que eu estou querendo mostrar? Ela foi trazida por alguém e agora ela traz alguém. Você tem feito isso? Porque alguém trouxe você. De alguma forma alguém abençoou a sua vida e falou de Jesus para você. E agora você está trazendo alguém? Tem alguém que trouxe alguém e esse alguém está aí do seu lado agora, está por perto de você? Levanta a mão. Tem alguém? Tem alguém? Que legal, que legal. Almiraldo, amém. E aí, os dois levantaram a mão, quem trouxe quem? Você trouxe ele? Ah, legal, amém. Quem mais? Quem mais? Você? Você trouxe ela? Ou ela trouxe você? Você trouxe ela, que legal. Não é bacana isso? E você? Você trouxe ele, que legal, amém. Mais alguém? Você também? Você trouxe quem? Trouxe ele, que legal. Você também? Trouxe quem? Você também? Quem é essa pessoa? É sua mãe? Você trouxe a mãe. Bacana. Desse lado aqui eu perguntei já. Você trouxe quem? Você que trouxe ela? Não, foi ela que te trouxe. Eu me lembro, ó, é das antigas. Ah, você veio dirigindo. Mas quem mostrou o caminho? Quem foi o GPS? Não tem jeito. E a senhora? Você trouxe ela? Maravilha. Quem mais? Você. Você trouxe ela? Rapaz, eu estou achando uma coisa tão legal. Homens trazendo a mulher, né? Seja esposa, seja namorada. Isso é tão diferente, né? Legal. Geralmente é a mulher que traz o homem. Às vezes traz arrastado e tal, mas traz. Foi você que trouxe o Carlos, foi? E trouxe a Cíntia? Fala da Cíntia, eu não entendi. Ah, você trouxe a Cíntia? Olha! E trouxe Carlos. Maravilha. E aqui, tem mais alguém aqui? Você também? Você trouxe quem? Você trouxe ela? Mais um homem. Rapaz, esses caras são espertos. Meu Deus do céu, quem mais? Você também? Você trouxe o filho e a? Esperto, você é esperto. Já trouxe a nora, amém. E você também? Trouxe a esposa e o filho. Maravilha. Tem mais alguém desse lado? A senhora? Ah, você? Ah, ele aí. Amém. Das antigas, desde a sede. Deus abençoe vocês. Que bom ter vocês aqui. Amém. E a Paula? Quem é que trouxe a Paula? Hã? Foi a mãe também, né? Aí a mãe trouxe, a Paula trouxe o maridão. Amém. Você está percebendo, gente, como é que funciona essa cadeia de bênção? Aí em cima, tem alguém que trouxe alguém ou não? Você também? Você trouxe quem?
Trouxe ela aí do lado. Gente, eu não estou acreditando nisso não. A quantidade de homem, ela é o que sua? Namorada. O cara, ele se interessa pela moça e fala assim, ó, tem que ir para a igreja, minha filha. Ele sabe que aqui é que o negócio, inteligente. Ó, casa logo com esse cara, viu? Não sei não, peraí, conhecer primeiro. Não me ponha como responsável. Mais alguém aqui? Aí em cima que eu estou. Mais alguém? Você trouxe quem? Quem é ele? Seu amigo. Amém, que bacana. Que amizade boa é essa? Deus abençoe. É assim que tem que ser. Esse é o verdadeiro amigo. Essa é a verdadeira amizade. Que tem amizade que te leva para os botecos da vida, para os barzinhos, para a perdição. Você trouxe ele para a casa de Deus. Deus te abençoe. Você é sábia. Tem mais alguém? Você também? Você trouxe quem? Trouxe o esposo e o seu irmão. Maravilha. Ó que esposo abençoado. Você já vai ter o cunhado na igreja. Cunhado na igreja, meu irmão, é tudo. Amém. Tem mais alguém aí em cima? Lá, olha, gente, eu estou impressionado. Eu ia fazer isso rápido, não dá mais. Aí em cima. Você trouxe o amigo. Você aí de cima é o amigo. Amém. Quem mais aí levantou a mão? Você trouxe a amiga? Amém. E desse lado, gente, é o último agora. Deixa eu ver. Essa primeira mão aqui, você trouxe quem? Você trouxe a esposa, você veio primeiro. Deixa eu só abrir esse espaço aqui que eu fico curioso com isso. Como é que foi a primeira vez que você veio? Você já era casado com ela e veio sozinho aqui? Você namorava e veio só? Aí vem um dia, vem outro, o pastor prega, o pastor fala, o Espírito de Deus age. Aí ela saiu tocada e disse, é sim. Esse povo é inteligente demais. Quem mais levantou a mão aí? Você trouxe quem? Por favor, tire a luz de baixo aqui para mim, Roninho. Só essa daqui, tire essa luz aqui para mim. Você trouxe ele, quem? Não deu certo, apagou tudo. Quem é ele? Marido. Você já era casada quando trouxe ele? Já. Olha que maravilha, Deus te abençoe por isso. Quem mais, gente? Você trouxe um amigo? Um amigo, estou te vendo. Você trouxe a mãe, a filha trouxe a mãe. Que maravilha isso. E aí atrás? Você trouxe 2 amigos, os 2 estão aí? Maravilha, Deus abençoe. Ó, valoriza, viu? Isso aí é amizade de verdade. Tem mais mãos levantadas aqui. Quem trouxe quem? Você trouxe a mãe, a sua mãe. Ah, meu amigo, está feito o negócio. Fechou. Traga a sogra agora. Aí, correu para o abraço. Oh, meu Deus, vamos aplaudir o Senhor? Essas pessoas trouxeram alguém para a hospedaria. É isso que você fez. Agora, para encerrar, ele leva o homem para a hospedaria, chama o dono da hospedaria e diz assim: eu vou te dar aqui 2 denários. Um denário era uma moeda de prata que era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador, uma jornada de trabalho. Se ele deu 2 denários, ele deu o equivalente a 2 dias de trabalho de uma pessoa. E deixou com ele, 2 dias. Quando eu voltar, eu passo por aqui novamente. E se você teve algum gasto a mais, eu pago a despesa. Interessante que Jesus usa justo isso para fechar a história. Sabe quando a gente percebe de fato o valor que a gente dá a alguma coisa? Quando a gente começa a perceber o quanto a gente está disposto a investir naquela coisa. Porque dinheiro é uma coisa muito forte para nós. O significado do dinheiro é uma coisa muito forte para todos nós. Então, quando você consegue abrir mão financeiramente por alguma coisa, você está declarando o tamanho da importância daquilo para você. Quem está me entendendo? É exatamente assim. Então Jesus deixa isso exatamente para fechar a história.
É como se Jesus dissesse: quer ver como ele de fato valorizava essa alma? Ele investiu financeiramente nela. É outra coisa que nós, enquanto igreja, precisamos saber fazer. Você vem a este lugar, você abençoa esse lugar com a sua presença, com o seu talento, com as suas habilidades. Tem muita gente que serve a Deus aqui com a habilidade que tem. Você foi para o projeto Lucas, como você viu ali, você estava servindo a Deus com uma habilidade que você tem. Mas você precisa entender que servir a Deus e servir a obra de Deus é também você servir com a sua finança. Quando você abre mão da sua finança para investir na obra de Deus, você está dizendo a importância que as pessoas têm para você, a importância que gente tem para você. Portanto, meu amado, eu encerro essa mensagem lhe dizendo: valorize nesta vida o que Deus mais valoriza: gente. Seja um bom samaritano. Abençoe a vida de outras pessoas. É isso que Deus espera da sua igreja. Por isso que quando eu digo assim: olha, cumprimenta quem está do seu lado, olha, sai do seu lugar e dá um abraço em alguém. Você acha que eu, com a experiência que eu já tenho de lidar com gente, você acha que eu não sei que isso desagrada muitas pessoas? Você acha mesmo? Um dia ainda vou falar para o pastor parar de fazer isso. Você acha que eu já não sei? Estou falando sério, você acha? Eu lido com gente há quase 40 anos. Eu faço leitura dos olhos de vocês. Eu tenho essa experiência, me desculpa aí, mas eu tenho. Como diz o pastor Mário, me desculpa a falta de modéstia, mas eu sei fazer isso. Então eu sei que você não gosta muito. Mas por que mesmo sabendo eu peço para você fazer? Para que você de uma vez por todas entenda que a coisa mais importante nesse lugar são as pessoas. Um abraço seu pode trazer cura para alguém. Um aperto de mão seu pode dizer muita coisa que essa pessoa está precisando ouvir. Um aperto de mão mostra o valor que ela tem, mostra que ela está sendo notada, percebida. A igreja precisa viver isso. Então hoje eu resolvi não trazer uma pregação, mas trazer uma reflexão, de entender o que nós estamos fazendo aqui. O mundo está cada vez mais egoísta, as pessoas estão pensando somente nelas, e o Senhor quer que a gente olhe para uma tal pessoa que a Bíblia chama de próximo. Olhai para o próximo, próximo, quem está à sua volta. Essa pessoa, ela é extremamente valiosa aos olhos do Senhor. Ela vale mais do que todo o ouro, toda a riqueza deste mundo aos olhos do Senhor. Cuide de gente, valorize pessoas, no nome de Jesus. Esse é o papel da igreja. Amém? Você pode ficar em pé no seu lugar?